Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clube da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Resumão completado da J1, J2, J3 e JFL. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, a lenda Thiago Cruz. Mas antes de começar o programa, quero deixar aqui uma homenagem especial e agradecimentos aí a 3 lendas da comunicação que infelizmente foram embora semana passada, né, Thiago? E vão deixar aí muitas saudades em nossos corações, né? Primeiro o Apolinho lá, que é uma lenda da rádio carioca, né, do futebol carioca. Ele que foi assim a grande voz da locução esportiva lá no Rio de Janeiro durante décadas, né? Um verdadeiro monstro de comunicação. Fica aí nossa saudade. Um abraço especial para um cara que esteve presente na minha infância inteira e também até uns anos atrás, inclusive em videogame, né? Que foi o nosso querido Silvio Luiz aí, narrador monstro, fez história, inclusive narrando clássicos nossos do videogame, né, Tiagão? Ele chegou um tempo aí a narrar os jogos do Pro Evolution Soccer, né? Então, um grande nome. E uma das maiores inspirações na minha vida jornalística, Tiagão, que eu me inspirei muito nesse cara, que é o Anterinho, né? Antério Greco, um dos gênios, um dos grandes nomes da comunicação, que eu realmente vou sentir muita falta. Aquela duplinha do Amigão e do Antero ali na ESPN, no Sport Center, foi um grande marco na minha vida. Eu que acompanho desde pequeno eles, né? Desde 2000, tempo da escola ainda, tempo do ensino médio, até certo tempo da faculdade, os acompanhei assim, e realmente foram 2 nomes ali que me inspiraram muito, inclusive esse jeito mais despojado que eu tenho, mais humorado que eu tenho. Eu herdei muito aí do Antero, né? Que eu vi que era possível você ser um cara sério, competente na comunicação, mas ao mesmo tempo brincalhão, passando aquela informação de um jeito mais descontraído, né, Tiagão? E chegando aí aos ouvidos dos nossos queridos e queridas. Fica um abraço especial aí às famílias e amigos e conhecidos dessas 3 lendas, do Apolinho, Silvio Luiz e do Antero, Tiagão. Saudades eternas. Exatamente, Elias. Não tinha como a gente começar diferente esse podcast. Semana passada foi realmente uma semana muito triste por jornalismo esportivo. Ainda o Washington Rodrigues, né, como que era o nome do Apolinho, tem uma história fantástica que não é muito conhecida por muitos. Eu admito até que eu não conhecia tão bem. Lembrava que ele teve uma passagem como treinador, né, no começo dos anos, na metade dos anos 90. Na equipe do Flamengo e tudo mais. O centenário do Flamengo. E teve citações, né, alguns anos depois, né, dessa passagem dele. E ele tem uma história fantástica, como no rádio, e aí depois do futebol, depois como diretor, depois voltando a trabalhar com mídia esportiva. Então, realmente, o Apolinho é um daqueles caras que tem uma história fantástica que nem todos conhecem. Então, espero que a galera que gosta de futebol, que gosta de matéria esportiva, que gosta de cobertura de futebol dentro do Brasil, se interessem pela vida, né, e por tudo aquilo que foi feito pelo Washington Rodrigues, que é o cara que começou a trabalhar né, no rádio, com o esporte, e conseguiu uma coisa que com certeza todos nós gostaríamos muito, que é ter a chance de ser um treinador, né? Muitos têm esse sonho, Realizou um sonho, né? E isso é para poucos, né? Fazer esse caminho de você começar no rádio, né, narrando, e você conseguir trabalhar numa equipe gigantesca como é a equipe do Flamengo, né? Para o futebol brasileiro, o futebol mundial, então realmente é algo para poucos. Então isso até faltam palavras para falar. A perca do Antero Greco também foi uma perca muito sentida. Um jornalista que eu acompanhava bastante, já estava, né, ele estava um pouquinho ausente nos últimos anos devido à doença que infelizmente acabou levando ele, mas um cara muito irreverente, de conhecimento inacreditável. Ele tem histórias, inclusive, né, ele junto com outras pessoas assim, lá dos primórdios, né, do futebol começando a ter esse grande impacto da televisão brasileira, e o Antero Greco é um dos caras que participou bem, e
o Silvio Luiz dispensa comentários, né, narrador aí, que eu escutei muito em rádio também quando era criança, depois fui ficando adolescente, fui vendo mais, né, coisas do Silvio Luiz em jogos de futebol e tudo mais, e até outros esportes que ele também chegou a ter algumas passagens, e no Pro Evolution Soccer, né, também virou uma voz muito icônica, muita gente gosta muito da narração do Silvio Luiz, e ele tem bordões que são atemporais, né, que a gente falou durante a vida inteira, que a gente viu por aí, né, pelas conversas de bares e o pessoal mais simples que acabou pegando. Então, os bordões e o Silvio Luiz foi um trabalho maravilhoso. E o Silvio Luiz fez um negócio também que é incrível também, né, Elias? Ele conseguiu até o fim da vida trabalhar, né? Então, tanto que algumas semanas atrás eu tava vendo no YouTube que tava tendo lá algum jogo de futebol que tava o Silvio Luiz, né, na versão online dos canais, se não me engano, ele trabalhava eu acho que era pro SBT, se eu não me engano, né, era ele... Web Record, né? Da Record, né, os jogos da Record, né? Então, tanto que quando fica na televisão o narrador lá padrão, né, do futebol brasileiro, lá tal, que faz pela Record, aí na versão online ficava o Bola, né, o outro menino do Pânico, agora esqueci o nome dele, e que faz a imitação do Silvio Luiz, e o próprio Silvio Luiz ali fazendo ali tal. Então, muito legal, apesar da idade já bem avançada, né, já tinha mais de quase 90 anos o Silvio Luiz, trabalhando, né, então ele realmente, né, partiu daqui fazendo o que ele gostava, trabalhando, então isso realmente é para poucos. Então vi muitas depoimentos emocionados de jornalistas falando sobre o Silvio Luiz, sobre o Antero, sobre o Apolinho, sobre toda a trajetória dessas três pessoas que realmente fizeram sim a diferença dentro do meio esportivo. Então fica aí a nossa eterna saudade. E para finalizar, Elias, esse primeiro bloco do Hinomaru, vale sempre a gente lembrar, né, essa campanha que o Brasil inteiro está fazendo, a gente volta a lembrar vocês que quem puder, né, ajudar de alguma maneira, né, as pessoas vítimas do Rio Grande do Sul, essa tragédia que está acontecendo no sul do país, por favor, não deixe de ajudar, busque aí as informações, né, dentro do próprio hoje em dia já fica muito mais fácil, depois de tudo isso acontecer nos últimos dias, né, as pessoas já estão acostumadas a ver ali as publicações do próprio Ministério do Rio Grande do Sul, tem lá as lives solidárias que todo mundo está fazendo para tentar ajudar, todas as cidades estão ajudando, com multirões mandando alimento, mandando roupas. Agora essa época está esfriando muito, a doação de roupas é muito importante, de roupa de frio, então se você na sua cidade tiver algum grupo de pessoas que está enviando ou dinheiro, ou algum tipo de alimento, algum tipo de roupa, brinquedos, coisas para animais, remédios, por favor, procure uma forma de ajudar. A ajuda de vocês, de todos nós, é muito importante. Eu mesmo aqui na minha cidade fiz algumas doações de roupas, a minha esposa também fez doações de roupas, fez também a sua doação em dinheiro para o governo do Rio Grande do Sul, e todo mundo ajuda da melhor maneira possível. E se você não puder ajudar, por favor, busca na sua rede social, principalmente no Instagram, né, que normalmente é uma rede hoje muito, né, muito hypada, todo mundo utiliza. Procure ali uma ONG, alguém que está fazendo um trabalho legal, faça divulgação, divulgue ali o Pix ou a maneira, ou o site que está fazendo aquela ajuda, para todo mundo tentar dar as mãos nesse momento e ajudar as pessoas que mais necessitam, que são as pessoas do Rio Grande do Sul, neste momento caótico que, se Deus quiser, vai passar logo, meu amigo Elias Falas. Aliás, eu quero pôr um adendo nisso aí, quando eu vendo uma coisa muito feia nas redes sociais, que algumas celebridades, por assim dizer, igual o Elias Falas aqui que vos diz, né, mais gordinhos, assim, mais cheinhos, fazendo campanha de doando aí suas próprias roupas, né, roupa que não usam mais ali para as vítimas do Rio Grande do Sul. E um pessoal babaca, desculpa usar o termo, babaca, idiota, imbecil, tirando sarro, sabe? Eu fico pensando assim, então quer dizer que não tem gordinho, não tem gente gordinha ali, um pouco acima do peso, passando necessidade, certo, sabe? Então, eu fiquei muito brabo com isso, cara, que os caras fazendo uma boa ação, doando de coração mesmo, o pessoal tirando sarro só porque são gordinhos, sabe? Vai lá, pega a camisa do cara, divide em 2, divide em 3 pra fazer. Nossa, cara, os comentários ridículos aí, fica aqui a minha indignação. Eu que sou do time gordinho, né, Tiagão? Fiquei mais de cara ainda, assim, que num momento tão crítico, um momento tão triste, assim,
na história aqui do Brasil, né? Essa crise que tem acontecido lá com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e gente idiota simplesmente não tendo o que fazer, tirando sarro, sabe? Fica aí um ponto negativo para vocês brasileiros que é tão querido, tão solidário, mas infelizmente sempre tem um babaca para falar merda, né, Tiagão? É lamentável, cara. É lamentável. Infelizmente, espírito de porco tem em tudo que é lugar, né? Galera mal intencionada que acaba fazendo. Uma coisa, né, é você fazer alguma brincadeira fora de hora e tudo mais, mas assim, acho que não é nenhum momento de você do pessoal se preocupar com isso, até porque tem gente de tudo que é biotipo, de tudo que é necessidade, precisando de ajuda, né? Então não importa neste momento realmente esse tipo de ponderação. Então realmente é muito, muito feio mesmo, cara. A gente espera que seja sempre a minoria, que a maioria prevaleça e que a maioria que prevalecer seja as pessoas de bom coração que estão fazendo alguma coisa para ajudar, porque hoje, neste momento, as pessoas estão precisando muito e vão precisar durante muito tempo. A gente que está fora da parte sul do país, às vezes a gente não tem noção do quão grande é, né, esse acontecimento, o quão negativo é. Às vezes eu vejo algumas reportagens, eu até evito, sinceramente, mas assim, parei para ver coisas no final de semana, algumas reportagens da situação no geral, assim, como ruas, como ficou shoppings e como ficaram, sabe, casas e empresas, assim, cara, é um negócio inacreditável em vários municípios. Então, é algo que atingiu mas muita gente, cidades inteiras, praticamente, cidades menores. Então, realmente, é um negócio devastador. Então, vamos tentar colocar a mão na consciência e fazer o melhor que a gente puder. Se a gente não puder fazer nada, então, pelo menos, é bom a gente não Não atrapalhar, atrapalha. né? Não atrapalha, né? Porque não atrapalhar, acho que já é uma boa ajuda em momentos como esse, viu? E assim, de proporções foi tão pior quanto. Até pior, né? Que a tsunami lá que assolou o Japão em 2011, né? Porque a água do mar, ela vai, derruba tudo e recua, né? Vai embora. E a gente tem que lembrar que isso aí é água de rio, cara. Água de lago, né? Então. Boa parte não volta tão rápido, estão usando bombas, né? Assim, Barro, gente. barro, né, cara? Faz muita lama, faz muito barro, assim. Fica tudo lodo, né? Depois que vai embora, fica literalmente lodo. Parece que você tá. Como é que fala? Mangue, né? Então você pega o caranguejo lá e tudo mais. Fica um barredo, assim, que é algo terrível. Então, depois que essa água baixar, ainda vai ter que fazer toda a limpeza do barro. E daí fazer a reconstrução, né? Então. Fora o prejuízo material do Rio Grande do Sul, assim, é algo Não, é gigantesco. Tem incalculável. microempresas assim que perderam tudo. Então, assim, gente, é um negócio assim absurdo. Eu não sei Vão ter se que você que tá começar do ouvindo. zero. Infelizmente, o Rio Grande do Sul vai ter que começar do Muita zero. muita coisa do zero mesmo. Em casas, cidades inteiras do zero. Né? É um negócio que eu, sinceramente, eu estava sempre sabendo, ouvindo as informações, mas assim, eu estava até evitando parar para ver assim muito a fundo, porque assim, é de cortar o coração, galera. Realmente é um negócio assim, inacreditável. É inacreditável, é uma tristeza profunda tudo isso está acontecendo. Então, se você que está ouvindo isso, assim como eu, não estava inteirado em ver muito isso, eu convido você, por favor, veja, para você entender o quão pesado é isso, né? O quão sério é essa situação, e isso vai incentivar, eu espero que isso incentive, né, as pessoas a pelo menos, né, ter um pouco de coração nesse momento e ajudar as pessoas. Tem realmente muita gente precisando mesmo, viu, gente? Então, realmente é uma situação muito séria que a gente espera de coração que resolva. Vai resolver. Pode demorar o tempo que for, vai resolver, mas é muito triste. Então fica aí a nossa eterna solidariedade, nosso eterno apoio e pensamento positivo para todos vocês aí do Sul. E graças a Deus deu tempo de salvar as pessoas, né? Porque não foi igual ao tsunami lá que veio e varreu tudo de repente, assim, não deu tempo de salvar muita gente. Então, graças a Deus, de perdas humanas, assim, tá até baixo, né? Pelo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E isso que é o mais importante, né? Porque começar a vida, começar a sua vida de novo, a gente sempre dá um jeito, né? Agora perder sua vida aí é Não, complicado. é muito complicado. Vamos falar de futebol, Elias, para alegrar Sim, um pouquinho a senhor! semana da Sim, galera? senhor! Para aliviar um pouco a barra, a gente ficou devendo pra galerinha que rodaram 13, 14 e 15. Na 13, o Uberex levou uma goleada do Urawa por 4-2 jogando em casa. O Júbilo perdeu pro Sagatos por 3-0.
Kyoto 2, Avispa 3, Frontale 3, Sapporo 0, Belmar e Matida ficaram no 0x0, Nagoya 0, Gamba 1, Cereço 1, Kobe 4, Tóquio 3, Reysol 3, Kashima 3, Verde 3 e Marinos e Hiroshima não jogaram na rodada porque o Marinos está empenhado aí no trajeto rumo ao título da série, Thiago. Esse é a rodada 13, alguns jogos bem interessantes. O primeiro foi o quase já não esperado, né? Isso, e muita gente ficou assustada com esse resultado. O Shonan conseguiu parar, né, a equipe do Machida Zelvia. Foi um empate que muitos não esperavam que ia acontecer, então méritos pro Shonan, né, de conseguir esse empate. Jogando dentro de casa, o Matida fez uma pressão e a equipe do Shonan conseguiu segurar bem. E outras coisas que eu gostaria de comentar foi que tivemos um jogo bem importante na questão histórica da J-League. Foi esse Kashima Antlers 3, Verde 3, que foi ainda um jogo que foi, digamos que, comemorado, né, a lembrança da primeira final da J-League, né? Então a gente teve Rui Ramos, teve Zico, né, nesse jogo, e foi um jogaço de bola. Mais um jogo onde a equipe do Verde teve que se virar em vários momentos, né? Saiu perdendo por 2x0, primeiro tempo muito, muito forte da equipe do Kashima, e a equipe do Verde não desistiu, chegou a estar perdendo 3x0, né, já aos 50 no segundo tempo, e aí foi atrás dos gols e conseguiu o empate aos 93 minutos ali com o Mick, e então um jogaço de bola que recomendo que vocês busquem aí para ver esse jogo na íntegra, porque foi realmente um jogo bem legal de estar assistindo. E outro jogo bem interessante, Elias, foi a vitória do Gamba em cima do Nagoya, que mostra como essa equipe do Nagoya Grampus é a nova incógnita do futebol japonês, né? Porque é a equipe que venceu Marinos, que venceu Cereço, que venceu, inclusive, né, a gente falou no Shinoru, venceu a equipe do Hiroshima por 3x2, né, fez o Hiroshima ter a sua primeira derrota, né, dentro do estádio novo, dentro de casa e tudo mais, e aí vai jogar contra o Gamba Osaka e perde pro Gamba por 1x0, né, e o Gamba jogando bem defensivamente, né, a equipe do Nagoya jogando em casa, essa equipe do Nagoya Grampus tem muitos problemas na parte de criação, né, quando tem que pegar a bola no pé e ela dar toda a atenção ela em busca do resultado, as coisas acabam não acontecendo, e aí o Gamba saiu com um resultado muito positivo em cima desse Nagoya Grampus, que tateia, né, começou um campeonato muito ruim, teve uma melhora, conseguiu vários pontos consecutivos, teve até uma recuperação muito grande nessa ainda primeira metade do campeonato, mas aí acabou mais uma vez aí decepcionando os seus jogadores em casa, e o Nagoya saiu com essa derrota, e um jogão também dessa rodada foi, né, a vitória de 3x0, né, do Sagantosu em cima do Júbilo Iwata. Talvez a primeira partida do Júbilo Iwata que eu vi que o Júbilo não conseguiu jogar, né, e o Sagantosu, mais uma vez aí, como todo ano faz, sempre pega uma equipe desprevenida e consegue fazer um bom resultado. Claro, um dos gols ainda o primeiro gol foi o gol contra, né, da equipe Júbilo Iwata, mas segundo o tempo inteiro que o Júbilo tinha para correr atrás do resultado, não conseguiu, e o Saganzinho acabou atropelando o Júbilo Iwata. Elias Fallers. Ei, Jubilinho, Jubileu. E na 14ª rodada, o Jubileu já se deu mal de novo, Thiagão. Dessa vez, perdeu de 1x0 pro Consador Sapporo jogando fora, né? O Reysol meteu 2x1 pra cima do Belmar. Verde e Gamba ficaram no 0x0. Matida 2, Cereço 1. Albirex 3, Marinos 1. Nagoya 3, Tóquio 1. Kobe 1, Avispa 0. Hiroshima 1, Kashima 3. Sagantoso 5, Frontale 2. E Ural meteu 3x0 no Kyoto, Thiagão. Pois é, dá para começar a falar sobre a rodada 14, né? Esse pitaco que a gente dá aqui, a gente passa para a rodada atual, é que o vice Kobe ganhou de 1x0 até muito sofrido, com o Aviso Fukuoka tentando às vezes jogar no contra-ataque, tentando jogar no erro da equipe do Viseu Kobe, mas o Kobe é uma equipe muito bem organizada, e o mesmo Kobe que jogou fora de casa a rodada passada, meteu 4 em cima do Cereço, né, e agora venceu apenas de 1x0, foi pouco, comparado com todo o rendimento que teve da equipe do Kobe na rodada 13, esse 1x0 contra o Aviso Fukuoka pareceu até pequeno, né? A equipe do Hiroshima perdeu mais uma, né? Dessa vez para a equipe do Kashima Antlers. O Hiroshima também, né? Essa senoide do campeonato do Hiroshima começa a ondular bastante aí. Mas o Kashima fez um
uma partida maiúscula nessa rodada 14 também, na minha opinião. A equipe do Albirex Niigata fez um excelente resultado ganhando o Marinos. Também é um resultado que ninguém esperava. Eu acho que tem o torcedor do Albirex mais fanático imaginaria que seria um 3-1. Né? Começando ainda com o começo foi bem complicado, porque no primeiro tempo o Marinos se impôs fora de casa, teve o gol com o Watanabe, teve um gol do Yang que foi anulado no final do primeiro tempo, e o segundo tempo parecia que seria uma terra arrasada pela equipe do Albirex Niigata, e aconteceu o quê? O contrário, né? O Albirex conseguiu se organizar melhor, conseguiu travar o meio-campo da equipe do Marinos e começou a jogar essa bola para dentro da área, começou a fazer esse 4-4-2 funcionar e essa bola rodar nas áreas do Marinos, que acabou se desorganizando. Claro, era um Marinos, né, que obviamente por causa dos jogos da CL é um Marinos que muda muito o seu line-up inicial, então era uma equipe sim modificada, mas mesmo assim o Albirex foi lá, não tinha nada com isso, fez 2 gols seguidos aos 51 e 53, virou a partida e no final do jogo, aos 32, se não me engano foi o Okumura que acabou lhe dando o números finais da partida, fazendo um belíssimo resultado para a equipe do Albirex Niigata, que tenta fugir, né, de ficar ali na zona do rebaixamento o quanto isso. E para mim outro jogo, Elias, que foi assim incrível, né, foi mais um jogo do Saganto Sul, dessa vez aplicando um 5-2 contra a equipe do Frontale, que decretou, né, Elias? Tudo aquilo que talvez eu evitava falar, né, na temida frase crise, né, agora não tem mais como falar, né? Depois que você toma 5-2, né, do Saganto Sul, não tem mais como, né? O trabalho do Onik, o trabalho atual e tudo que envolve a equipe do Kawasaki Frontale está assim vivendo um colapso, né? Existe uma crise que é iminente, o time não consegue render mais, a equipe não se organiza. Claro, teve algumas mudanças, né? A equipe jogou com alguns jogadores que normalmente não são os titulares em momentos absurdos da equipe, mas é uma equipe que hoje tem como muitas vezes na frente o Naga como sendo talvez o único jogador que vem trazendo algum tipo de resultado. Inclusive um dos gols foi dele, né, do Yanaga nessa partida, mas ainda é um jogo onde que o Kami Fukumura jogou muito mal, o Marcinho jogou muito mal, o Yamada, que foi titular, jogou muito mal, o meio campo, Tashibanada, Tono, todo mundo muito perdido, não conseguindo se comunicar direito, as jogadas não funcionando, e o Saganto Sul foi empilhando gol atrás de gol. No primeiro tempo foram 5 gols, né? Começou com o gol do TAC, né, para a equipe do Frontale. Depois o Yokoyama fez 2 gols seguidos, né, aos 26 e aos 37. Depois o Marcelo fez o terceiro do Sagan aos 44. O Ienaga diminuiu, né, para 3-2 no finalzinho do primeiro tempo. Se esperava que talvez o Frontale viria buscar o 3-3 e o jogo já seria um resultado maluco de acontecer, mas logo aos 47 o Harada já fez o quarto gol, e aí depois a equipe do Frontale se desmanchou completamente taticamente, e o Kawata deu números finais ali aos 75 minutos. Então, assim, jogo inacreditável de ruim da equipe do Frontale, e um jogão de bola da equipe do Sagan conseguiu aí mais um excelente resultado. Elias Fowlers. Abrindo aqui a rodada 15, agora sim, Thiagão falou que tinha sido uma tragédia, que abriu a crise, mas a crise mesmo foi o Frontale perder de 3-1 do Gamba Osaka. Agora sim a última patada foi a final, última pá de cal. A pá de cal. Agora sim dá pra se dizer que a equipe tá em crise, né, Thiagão? Com esses 3-1. Cara, você sabe quando seu time está com problemas sérios. Assim, eu gosto muito do Nakatani, que é o zagueiro do Gamba Osaka, inclusive que é um ex-zagueiro da equipe do Nagoya Grampus, que foi para a equipe do Gamba nessa temporada. E a torcida do Nagoya pegou muito no pé do Nakatani, vaiando o Nakatani e tal, no jogo entre Gamba e Nagoya, que inclusive o Gamba jogou e o Nakatani jogou muito bem. Ganhou e o Gamba ganhou do Nagoya e o Nakatani jogou muito bem. Mas quando você toma gol da dupla de zaga do Gamba Osaka, é porque, meu irmão, seu time tá muito fodido. E inclusive o Nakatani fez um belo gol, o Fukuda também fez gol nessa partida. E assim,
O jogo, ele começou até melhor para a equipe do Frontale, que normalmente tem um primeiro tempo, o início do primeiro tempo muito forte, uma equipe que trabalha a bola muito rápido. Então, assim, essa é a essência da equipe do Frontale. Trabalha a bola com uma certa velocidade, em busca sempre de trabalhar pelas laterais. Então, assim, é uma equipe que não é muito centralizada. A equipe é muito ampla, né, na maneira que ela vai ao ataque, né? Nunca é sempre com um padrão muito igual. E aí o Segal acabou fazendo um gol ali logo aos 26 minutos, com o passe do Ienaga. Logo em seguida o Nakatani foi lá e empatou para a equipe do Gamba Osaka. O primeiro tempo se desenrolou todo nesse embate, mas o Gamba, mesmo que não brilhe, porque realmente o Gamba joga um futebol resultadista no máximo dessa palavra, assim, né? Então tem menos posse de bola, chuta menos na maioria dos jogos, é uma equipe que tenta ficar com a posse de bola e quando não consegue, não tem medo de fazer um belíssimo de um chutão para frente. Assim, a equipe do Gamba é a equipe que se vira dentro de campo, mas não espere ver jogos bonitos vendo a equipe do Gamba jogar, essa é a grande realidade. E o segundo tempo se desenrolou para que a equipe do Frontale continuasse a pressionar a equipe do Gamba. Só aconteceu, Elias, os contra-ataques, e foi num desses contra-ataques muito bem organizados, né, que o Sami conseguiu ali achar o Fukuoka, e o Fukuoka acabou, eu falei Fukuda, mas é Fukuoka, né, perdão o meu erro, o Fukuoka conseguiu fazer ali o segundo gol da equipe do Gamba, isso aos 70 minutos, e como aconteceu no jogo contra o Sagan, e como vem acontecendo em vários outros jogos, quando a equipe do Frontale começa a ficar atrás do placar, a equipe, ela é nítido que a equipe se perde, né? Se perde taticamente, se perde na formação dos ataques, tudo fica muito mais nervoso, obviamente pela situação do time, e foi nesse momento que o Shokurata, o querido do Elias, Shokurata, como Elias falou muitas vezes aqui no Hinomaru, mentira, quem falava isso era eu, deu números finais da partida aos 81 minutos. Elias, foi um 3-1, triste de ver pela equipe do Marinos, que teve mais posse de bola, chutou mais a gol, mas é aquele Frontale que não se acha mais, Elias. Então, realmente, o que será, né, do Kawasaki Frontale, o que será do Nick? Olha só como que o mundo gira, hein, Elias. Podemos, assim, não é certeza nada, isso é puro achômetro, mas se temos talvez um possível bolão de um grande técnico ser mandado embora no meio da temporada, infelizmente a bola da vez é o Nick, Elias. E lembrando que já passou o primeiro turno, né? Acabou o primeiro turno aí. E detalhe, né? Aliás, não, agora eu buguei aqui, tem mais times, né? Tá chegando o fim do turno aí, 15ª rodada. E a equipe tá o quê? 2 pontos da zona do rebaixamento, né, Tiagão? Não, E vamos ser sinceros, a equipe do Frontale foi muito mal ao mercado também, né? Da troca de temporada também, né? Então é basicamente o mesmo Frontale do ano passado, com uma peça ou outra, né? A vinda do Gomes pro Frontale, a gente sabe que é mais uma oportunidade de mercado do que basicamente algo pensado, né? Por mais que o Gomes já fez gol, tal, no Frontale legal, tal, mas assim não é um jogador que veio para brilhantar esse elenco, muito pelo contrário, hoje você vê o Ienaga cada vez mais... até pela idade também, exatamente. O Gomes já tem o quê? Seus 36, seus 37? Já deve 40, estar aí, já. 40 já, cara? Então, assim, não lembrava dessa informação. Então, assim, não dá para esperar que seja a grande contratação. Então, assim, o Frontale foi mal as compras, é uma equipe que perdeu importância muito rápido, né, dentro das principais escolhas dos jovens jogadores que poderiam ir para lá. A galera obviamente preferiu ir para outras equipes ou não teve toda a força no mercado que poderia ter, e aí tá tendo esse campeonato assim, horrível, né? A equipe do Frontale até conseguiu algumas vitórias nessas últimas 5 rodadas, né? Tem vitória na rodada 13, tem vitória na rodada 11, tudo mais assim, mas é um Frontale assim extremamente reconhecível se a gente comparar com o Frontale 2 anos atrás. Então realmente é uma outra realidade que infelizmente o Frontale não imaginava, nem o Frontale, muito menos torcedor, imaginava que voltaria a acontecer tão rápido, que é aquele famoso, né, Kawasaki Frontale de meio tabela, que acaba nem fedendo, nem cheirando e não colocando medo nem no Gamba Osaka. Meu Deus do céu. Realmente uma pena. Mas sabe quem está bem obrigado, Mr. Thiagão? Quem está bem obrigado? Tivemos aí esse fim de semana
um massacre da Matida Elétrica. Fazendo trocadilho com Maquita e Serra, né? Foi você que cunhou esse Eu termo? que Só pra inventei. saber. Eu que Olha inventei só. o massacre da Matida Matida Elétrica. elétrica, olha só, ok. Matida meteu 5-0 pra cima da equipe do Verde. Fora o baile, né? O time massacrou a equipe da capital japonesa. Tudo bem que o primeiro foi o gol. Aliás, foi o gol contra mais bizarro que eu vi em anos, cara. Foi tão bizarro quanto o gol contra o Fujiwara lá nas Olimpíadas, que o zagueiro furou a bola, mas a bola bateu na perna dele e enganou o goleiro e É, entrou, né? Esse primeiro gol da equipe do Matida. Depois um cruzamento lá, nosso querido Shota Fudil, né? Foi lá e fez. Tá jogando bola o Shotinha aí, cara. O Shotinha tá liso essa temporada. Fez o segundo gol. No terceiro gol, tivemos a ajuda do VAR, né, Tiagão? Na decisão do pênalti ali. O juiz acabou não vendo de primeira ali a infração do defensor do Verde. Aí o Shotinha de novo foi lá e fez o terceiro gol da equipe do Matida. Depois o Shibato num golaço, também foi muito feliz ali na jogada dele, fez o quarto gol. E o Eric no finalzinho daquele gol oportunista, né, Tiagão? O famoso jogador bem posicionado no rebote, foi lá e fez o quinto. Foi um banho de bola. Matida sabe jogar em casa, né, Tiagão? Não deu caldo, não deu chances para a equipe do Verde, que só teve, pasme, 3 chutes a gol o jogo inteiro. Mais de 70%. A equipe do Batida chegou a ficar com mais de 70% de posse de bola na partida, né, Tiagão? Trocou aí 444 passes e apenas 286 a equipe do Verde. E botou na roda, cara. Uma batida aí mais líder do que nunca aí nessas 15 rodadas. 32 pontos, né? Já abriu aí 3 para cima de vantagem da equipe do Kobe, que é o segundo colocado com 29. Com esses 32 pontos, já dá para se dizer que a equipe, pelo menos, cair não cai esse ano. Então já cumpriu a primeira missão, o primeiro objetivo do Matida, que era não ser rebaixado esse ano por ser estreante, né? Já cumpriu a missão. A gente tá vendo que as equipes estão caindo com 29, 30, 31, 32, né? Então eu duvido que a equipe não vai fazer pelo menos 9 pontos até o fim do campeonato. Então a primeira missão já cumpriu. Lógico que a gente quer ver o Matida até o final do campeonato aí lutando pelo título, né? Tinha pelo menos uma vaguinha ali na ACL ou na ACL2, né? Por assim dizer. Mas pelo menos o principal a equipe já cumpriu, né? Então, aquela velha história. O que vier agora é lucro, né? Mas se tá lá em cima, que continue lá em cima até o final do campeonato. não, exatamente. Se tá ganhando e continue lá, esse é um dado muito interessante que eu vejo muito. Na verdade, ser bem sincero, eu não vejo quase ninguém falando muito dos dados dessa questão de pontuação mínima para rebaixamento. É uma coisa que aqui no Rio do Maru vocês escutam muito mais a gente falar isso do que A qualquer outro gente lugar fala por aí, sobre. viu? Isso aí a gente não tem menor humildade de falar que aqui você escuta muitos dados que por aí eu não vejo. E essa questão do Matida é muito interessante. A gente cansou de falar do Matida, a gente vai falar do Matida durante a temporada toda aqui, vocês já estão acostumados com isso. E sobre o Verde também é uma equipe que a gente vai falar bastante por causa de ser, né, as equipes que chegaram na segunda divisão. E esse Verde, tava vendo, Elias, por mais que o Verde esteja 12º, né, tem um ataque interessante, uma defesa que tem lá seus problemas e tudo mais, mas a trancos e barrancos, o Verde ele já estava a 12 partidas seguidas pontuando dentro da J-League. Perdão, 12 partidas contando tudo, porque tem lá o joguinho da Luvan Cup, que a equipe do Verde tem, inclusive acabou ganhando de 1-0 da equipe do Kagoshima United, mas assim, em partidas contando tudo, são 12, só pela J-League são 11. Então assim, durante 11 rodadas da J-League, o Verde só pontua, mesmo que seja uma das equipes que mais empata no campeonato, né? Se quiçá, talvez o Verde seja, sem dúvida, o Verde é a equipe que mais empata, já tem 9 empates, é a equipe que mais empatou, mas assim, é de um ponto em ponto que você foge do rebaixamento, né? E o Verde sabe das suas limitações, sabe que não é uma equipe para lutar por campeonato, obviamente, mas é uma equipe que pode sim lutar por meio de tabela e ficar longe do rebaixamento. Já mostrou que tem essas possibilidades. E agora o Verde cai, né? E cai tomando talvez a maior derrota do ano, obviamente foi essa, de 5-0. E eu espero que a equipe do Verde não perca o rumo com essa derrota, né?
que continue jogando seu futebol, continue sabendo que tem suas limitações e que continue tendo a pontuação que é necessária ter para fugir do rebaixamento, sempre em busca de algo melhor. O problema é que o Verde, na próxima rodada, vai enfrentar o Vissel Kobe, né? E o Vissel Kobe vai estar vindo babando, né, em cima aí da liderança, até porque vamos falar do jogo, né, obviamente, entre o Kobe e Kashima, que foi a derrota do Kobe. Então o Kobe precisa pontuar na próxima rodada e, infelizmente, o próximo adversário é a equipe do Verde. Então eu acho que o Verde vai vir com o mesmo esquema tático, mas obviamente sempre buscando se defender mais, se organizar defensivamente, para talvez lutar um pouco mais no contra-ataque, né? Não tem muito como bater de frente contra a equipe do Kobe, assim como não tinha muito como bater de frente com a equipe do Machida Zelvia, né? Uma equipe que está jogando por música, né? Infelizmente ainda teve logo no comecinho do jogo um gol contra, então assim, aquele 0-0, logo aos 11 minutos você toma um gol contra, dá uma baixada de energia na equipe, né? Então o Verde não teve o começo que queria, mas tem todas as condições de ir em busca de bons resultados e sair, obviamente, sem muitos perrengues dessa volta de A1, sem passar pelos rebaixamentos. Pelo Machida Zelvia, uma campanha, eu já cansei de falar aqui, impecável. Só não é o melhor ataque, porque tem um pequeno detalhe chamado Yuto Nagatomo nessa rodada, que a gente vai falar, mas assim, o segundo melhor ataque da competição, é a melhor defesa junto com a equipe do Viscoso, tomou 11 a 12 equipes, então um saldo positivo de 14, é uma equipe, assim, o que vem jogando esse Machida Zelvia é digna, no mínimo, de ter um bom livro no final da temporada, porque realmente é uma temporada mágica. Já que você comentou do Kobe, Thiago, deu a deixa, continue, por favor. Vissel Kobe e Kashima Antlers fizeram talvez o grande jogo que todo mundo esperava, né, nessa rodada, pela questão da intensidade, né, que seria um jogo entre Kobe e Kashima Antlers, as duas equipes que estão respectivamente na segunda e terceira colocação. E esse Kashima, Elias, que por muitos, né, não era uma equipe a talvez se imaginar, né, esperar muita coisa, né? A torcida do Kashima Antlers, eu sinto que é uma torcida muito receosa, né? Até porque alguns anos se esperava um pouco mais e o Kashima acabou não conseguindo. Fiasco, né? E acabou sendo alguns fiascos. Então a torcida está muito pé no chão, mas apoiando muito, né? Mesmo quando a equipe não joga dentro da sua casa, mas quando joga em casa, a equipe do Kashima sempre tenta fazer bonito. E no jogo de hoje, no estádio ali, tinha mais de 20 mil pessoas vendo o Kashima jogando, e o Kashima, por mais que teve alguns problemas, teve alguns probleminhas durante esse jogo, conseguiu sair com um belíssimo resultado, que foi uma vitória de 1-0. A equipe do Kashima, sinceramente, para mim, ela foi mais interessante, foi mais esperta nessa partida, porque ela conseguiu, no primeiro tempo, parar o ímpeto da equipe do Vissel Kobe. O primeiro tempo do Kobe foi um primeiro tempo muito rápido, tanto que teve um lance ali, Elias, que eu me surpreendi, que foi um lance ali na defesa da equipe do Kashima, que teve uma troca de bola muito, né, sem prestar muita atenção, e o Muto, ele teve uma explosão de tentar dar o bote no zagueiro e tentar fazer a finalização, que me surpreendeu, assim, sabe? O Muto, que eu esperava que já teria passado talvez o auge da sua forma física, por mais que ele não é um jogador, obviamente, não é um jogador velho nem nada, mas eu esperava que esse Yoshinori Muto do Vissel Kobe fosse um Muto cada vez menos plástico nos lances, cada vez menos efetivo na velocidade, e esse jogo me surpreendeu muito positivamente. Teve uma explosão ali em alguns lances que eu fiquei de boca aberta, viu, com o Yoshinori Muto, mostrando que tá assim ainda no auge da sua forma física. E o primeiro tempo, a equipe do Kashima teve que lidar um pouco com essa ofensiva, que por mais que não era ofensiva que deu resultado, era uma ofensiva que deu dor de cabeça, né, que deu trabalho ali para o goleiro e para a defesa da equipe do Kashima, que sinceramente a defesa brilhou, né? Anzai, Sekigawa, Ueda, Nono, que inclusive fez o gol, assim, brilharam nessa partida, foram muito seguros, conseguiram realmente se organizar muito bem e parar. No segundo tempo, a equipe do Kashima começou a aparecer um pouco mais, e o segundo tempo teve até mais posse de bola do que a equipe do Vissel Kobe. As tentativas no segundo tempo foram um pouco mais efetivas, e teve até um lance ali
inclusive que o Sekigawa quase fez um gol e tudo mais, o zagueiro ali da equipe do Kashima Antlers, e no segundo tempo teve até um lance que teve que chamar o VAR, né, porque pediram o Sekigawa em Muto, que o Muto já tinha tomado amarelo, e aí talvez teria que ser vermelho porque ele bateria a mão de propósito no rosto do Sekigawa, mas não foi e tudo mais, e então é um jogo que acabou ficando muito físico no segundo tempo, as chances começaram a ficar mais escassas, as equipes lutando muito no meio campo, e aí surge, né, o Suzuki, esse atacante que né, a gente já falou muitas vezes aqui, né, muito passou em branco por muita gente que acabou não conhecendo a trajetória do Yuma Suzuki, e ele mostrou por que ele talvez, mesmo que quando não joga muito bem, é o cara decisivo para essa equipe do Kashima, né? A bola vinha ali de uma lateral, jogada na frente do Yuma Suzuki, ele correu junto com a bola, esperou a bola avançar um pouco, ele só dá um tapa de primeira na bola, a bola corre, né, ali facilmente 8, 9 metros, passa nas costas de todos os zagueiros da equipe do Vissel Kobe, encontra o Nago lá na frente, se não foi o Nago, não sei se foi o Nago ou foi o Nakama que acabou encontrando, e ele faz a finalização, erra, e aí o Nono pega o rebote e faz a finalização. Só o jogador que recebeu a bola, que fez uma lição, que agora não vou me lembrar o nome, perdão. Mas a jogada do Yuma Suzuki foi maravilhosa, assim, sabe? Na velocidade, o time de bola, o toque na frente, pegou todo mundo despercebido. A finalização não foi tão boa, e ainda o bom que sobrou o Nono ali para fazer a finalização, o rebote e marcar, porque seria um pecado esse lance do Yuma Suzuki não virar gol. Virou, melhor para a equipe do Kashima Antlers, e depois o Vissel Kobe até buscou, teve até um certo tempo ali nos últimos finais para colocar uma pressão, as modificações acabaram não dando efeito, e a equipe do Kashima saiu com um belíssimo resultado, por mais que seja magro, ainda assim um belíssimo resultado, que coloca de vez a equipe do Kashima nessa luta pela primeira colocação, 29 pontos, mesma pontuação do Vissel Kobe, e né, embolou ainda mais o meio campo aí dessa parte de cima da tabela. E quem ainda sobrevive, quem está na luta aí contra o rebaixamento é o Belmare, Thiagão. De virada em casa, bateu por 2 um Albirex, também é um candidato que está ali na parte de baixo da tabela, né? Lembrando que mesmo com a vitória, o Belmare tem aí 14 pontos, está na zona de rebaixamento devido ao saldo de gol, né? Mas conseguiu dar aquela mini respirada. Foi um jogo muito equilibrado, um jogo pau a pau, né? O Albirex chegou a abrir o placar com o Nagakura ali aos 30 minutos. 5 minutinhos depois, o Luciano, uma lambança do goleiro Kojima com o Deng da Austrália, né? Os jogadores trombaram ali. O Luciano, faro de artilheiro, livre dentro da área, foi lá, empatou a partida. E mais uma vez no segundo tempo veio a virada com o Luciano, né, Thiagão? Na sobra ali do goleiro, o goleiro espalmou, ele foi lá de cabeça, fez o gol da virada do Belmare Luqueque, vencendo aí o grande guerreiro, o grande símbolo da Albirex do Belmare aí nessas rodadas. Foi um jogo, aliás, eu achava que ia ser uma porcaria do jogo, mas foi um jogo muito equilibrado, pau a pau. Tanto o Albirex quanto o Belmare tiveram a chance de ganhar. Muito ataque, né? As equipes se lançaram à frente ali, uma da outra. Mas aquela velha história, né, Tiagão? Em duelo de gladiador, apenas um pode sair vivo, né? Quem saiu aí foi a equipe do Belmare, com a eficiência do que estava na hora certa, no lugar certo, em 2 oportunidades. É muito bom, um resultado importante. E todo resultado da parte de tabela vai ser importante, então talvez seja até um pleonasmo meu falar isso. E é incrível, Elias, como Shonan, Sapporo, Kyoto nem se fala, né? O Kyoto tá afundado e não consegue ganhar de ninguém. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais pra frente. E o Shonan, ele nessas últimas 5 rodadas, já é a segunda vitória da equipe do Shonan, né? Venceu a equipe do Sagantosu, né? Em casa por 2-1, depois empate contra o Matilha 0-0, perdeu na última rodada pro equipe do Rei Sol por 2-1, e agora uma vitória. Então assim, em cinco jogos, né, a equipe do Shonan já conseguiu 7 pontos, e ainda assim não saiu do rebaixamento, né? Então para você ver como essas equipes na parte de baixo vão ter muita dificuldade jogo a jogo, então cada vitória
é muito importante, cada ponto é muito importante, porque as equipes acabam perdendo demais, e aí mesmo com a vitória, acaba não sendo suficiente, né? Então tá muito pegado. O Royal Birex, né, conseguiu uma vitória incrível contra o Marinos, né, que comentei ainda falando sobre a rodada passada, mas mesmo assim, fora isso, dos cinco jogos atuais, né, são apenas um empate, uma vitória e 3 derrotas. Então, a equipe que está pontuando pouco e não consegue se desvencilhar da parte de baixo da tabela, então o Albirex também ainda não deixa de ser uma equipe que tem que prestar muita atenção na parte da zona do rebaixamento, e o Shonan vem tentando, né? Não dá para dizer que não está tentando. O Shonan na próxima partida vai enfrentar um adversário direto por o que pode ser o time a disputar diretamente essa última vaga, né, de rebaixamento, que é a equipe do Jubiluata. Ninguém quer que o Júbilo caia também, assim como ninguém quer que o Shonan caia, ninguém quer que ninguém caia, mas com 3 equipes sendo rebaixadas, o campeonato tende a ser muito pegado na parte de baixo da tabela. A equipe do Jubiluata também é uma equipe que vem tendo dificuldades em conseguir resultados, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Júbilo ainda nesse Renomaru, mas o próximo jogo, Shonan e Jubiluata, jogando, né, na casa do Jubiluata, em Iwata, né, como dizem algumas pessoas por aí, vai ser um jogo muito duro, e se o Shonan quiser sair do rebaixamento, vai ter que puxar alguém de volta, vai ter que puxar alguém para o seu lugar. Então, aproveitar esse embalo da vitória e ir em busca desses 3 pontos fora de casa, mas com certeza o Júbilo não vai vender esses pontos de maneira nenhuma, porque é uma equipe que também está precisando muito pontuar. Maravilha, Tiagão. E sabe quem que tá ali na luta? Parece que acordou de novo. Parecia que tinha caído. Levantou aquela famosa equipe Rock Balboa, Tiagão. Quem seria essa daí? Hiroshima. Fez o Hiroshima, venceu o final, pelo menos fez as pazes com a vitória, né? Fez as pazes com a vitória. Meteu 5-0, né? Com o hat-trick do Arai. Olha aí. Jogo. Matsumoto fazendo seu golzinho. Kawamura também, né? Mas dessa vez complicou a vida do Kyoto, né? Que com essa derrota aí, o Kyoto se afundou lá na lanterninha com apenas 9 pontinhos e saldo de menos 18, né? Então, o Hiroshima deu essa respirada, conseguiu fazer 22 pontinhos, mas acabou ferrando a equipe do Kyoto, que agora tá ali amargada na última colocação e com 6 derrotas seguidas. 6 derrotas seguidas, já não ganha, já faz um tempo. O Kyoto não ganha e não pontua, né? Então, difícil, a vida do Kyoto difícil. A próxima rodada vai enfrentar a equipe do Nagoya. Um jogo ruim. A equipe do Kyoto, né, como a gente já fez até na nossa preview da temporada, fez um mercado também horroroso, né? Assim, pegou o que dava do mercado, perdeu um monte de gente, perdeu até que não podia perder. Então, assim, a equipe do Kyoto é difícil. Uma equipe que não consegue fazer gols, uma equipe que não consegue defender, né? Assim, tá dando check naquela cartilha do rebaixamento, infelizmente o Kyoto, o campeonato é longo ainda, 9 pontos, não é nada perdido ainda, mas para sair desses E3 aí vai ter que remar demais a Fênix aí, porque não vai ser muito fácil não. Pelo lado, né, da equipe do Sanfrecce de Hiroshima, a equipe do Sanfrecce de Hiroshima perdeu pontos que podem talvez custar o campeonato, né, Elias? Porque já não vencia desde, né, da vitória contra o Belmar lá atrás, né? Então a equipe já estava 2 derrotas seguidas, com mais 4 empates, a equipe estava 6 jogos sem vencer, né? Então, há 6 rodadas a gente não falava da vitória do Sanfrecce Hiroshima, e foi uma equipe que começou o campeonato muito bem, né? Conseguiu ficar na parte de cima da tabela, colocar muita pressão em cima da liderança. E o Sanfrecce Hiroshima é uma equipe que estava ali orbitando, né, a primeira colocação. E esses 6 jogos sem vencer são pontos que com certeza lá na frente pode fazer toda a diferença, mas pegou um adversário mais fraco, fez a sua parte, né, fez o resultado positivo, fez saldo de gol, que é uma coisa que sempre pode fazer bastante diferença, mas a grande verdade é que já caiu para nono, né? Então o estrago desses 6 jogos sem vencer fez o Hiroshima despencar na tabela, e o próximo jogo, né, vai enfrentar aí o Gats Caudado do Cereço Osaka, né, que também é uma equipe que venceu nessa rodada, mas também já vinha de resultados meio complicados, que fez também a equipe do Cereço despencar na tabelinha. Uhum. Tiagão,
Tô com a sensação de que tô esquecendo que você ia comentar mais algum jogo, cara. Eu tô doido. O que eu separei aqui pra gente pode conversar hoje foi até que eu falei do empate entre FC Tóquio e Marinos, né? Yokohama F Marinos, Ah, é. que, Sei. que até por isso que eu falo que o Matida só não tem o melhor ataque por causa do Yuto Nagatomo. E foi o jogo que o Nagatomo voltou a marcar, né? Pela equipe do FC Tóquio. Jogo bem interessante, o jogo pegado, né? A equipe do Marinos até veio com uma força bem mais ofensiva e bem mais titular do que eu imaginava, né? Até porque o Marinos também não pode se dar o luxo, né, de perder mais pontos. A equipe está lá na 13ª colocação, precisava vencer e a equipe fez o máximo ali para conseguir isso. Então o primeiro tempo foi muito igual entre as duas equipes, primeiro tempo muito bem jogado. Se a gente pode falar que alguém foi melhor, eu imagino que foi o Marinos, né, que teve um pouco mais de possibilidade de marcar o gol. E, inclusive foi isso, né, rodando a bola, que o Weber conseguiu dar o cruzamento pro Tairê fazer o primeiro gol, belíssima chapada no canto do goleiro. E o segundo tempo, as coisas acabaram não avançando como se imaginava. A equipe do FC Tokyo não se entregou, foi para o ataque e também foi uma jogada muito relativamente parecida, né, com a bola sendo orbitada dentro da área, joga para um lado, joga do outro, que a bola acabou ali sendo cruzada para dentro da área, a bola acabou sendo mal tirada, né, pelo zagueiro da equipe do Marinos, a bola sobrou para o Matsuki, que rolou para alguém ali que estivesse perto, que era o Nagatomo. O Nagatomo fez uma finalização até um pouquinho meio destrambelhada ali e tudo mais, mas pegando relativamente bem na bola, e a bola acabou entrando no campo dele, né, Elias, o famigerado William Pop, né, um dos goleiros mais da equipe do Marinos nos últimos anos, mas que se o William Pop conseguir trazer o título da série para Marinos, eu paro de falar mal dele aqui, prometo a todos os fãs do Marinos. E o Nagatomo conseguiu fazer o seu gol, e o jogo acabou em 1-1, teve depois uma debandada de trocas, vários jogadores desse jogo trocando, e mesmo que as trocas do FC Tokyo tivesse até deixando a equipe mais vulnerável em vários setores, né, mas melhorando sua parte ofensiva, o jogo acabou não progredindo mais, acabou não ficando por 1-1 e ficou de bom tamanho para a equipe do Marinos, que fez um bom primeiro tempo, segundo tempo um pouquinho abaixo do normal. E eu fui ver sobre a questão do Nagatomo, né, por esse lateral, né, normalmente os laterais não conseguem fazer tantos gols assim, né, e o Nagatomo conseguiu o seu gol de número 22 em clubes, né, o Nagatomo que tem 22 gols em equipes, né, em todas as que ele passou, e mais 4 gols pela seleção, né, pela seleção principal. E a última vez que o Nagatomo fez gols na J-League foi ainda nessa rodada, né, o Nagatomo já tem, se não me engano, 2 gols na temporada atual, mas tirando, né, esse gol que acabou sendo o segundo na temporada, o Nagatomo não marcava um gol, Elias, desde a temporada 19-20, jogando lá pelo Galatasaray, e depois eu fui até olhar assim, caramba, quando será que foi o primeiro gol, né, do Nagatomo? E eu vi que o Nagatomo marcou pela primeira vez em 2008, na 10ª rodada da J-League, contra, né, o esquilinho traiçoeiro do Elias, né? Então foi a primeira vez lá atrás, Nagatomo que começou na J-League em 2007, e já no segundo ano como profissional, conseguiu o seu primeiro gol. E inclusive a temporada 2008, né, foi uma das melhores, assim, né, quando a Nagatomo conseguiu fazer 3 gols. Então, assim, junto com a temporada 2013-14, né, jogando pelo Inter de Milão, que ele conseguiu 5 gols e 7 assistências, a temporada de 2008 com 3 gols foi uma das temporadas que ele mais apareceu ali marcando os seus golzinhos. E o Nagatomo com esse gol chegou ao seu 8º gol pela equipe do FC Tokyo, né? Inclusive a equipe do FC Tokyo é a segunda equipe, né, que o Nagatomo mais tem jogos, né, tem 136 jogos pela camisa do FC Tokyo. A equipe que ele mais jogou foi a equipe do Inter de Milão, obviamente, né, da Internacional de Milão, com 210 jogos, e vale sempre lembrar que o Nagatomo é daqueles jogadores, né, que tem muitos jogos pela seleção, dos recordistas de jogos. Nagatomo encerrou a sua passagem pela seleção até o momento, até porque, né, ainda pode ser que ele pinte algum jogo ou não, né, não sei, vai saber, né, mas até o momento o Nagatomo tem 142 jogos pela seleção japonesa, Elias Fowler.
Tem esperança que ele ainda seja convocado aí para as Olimpíadas com uma despedida de honra, né? Vamos Poderia ser uma excelente despedida, viu, Elias? A gente discutiu bastante sobre isso no último Renovarão, então se você não ouviu, a gente fez ali o número 360 sobre a seleção sub-23, né? A conquista dela ali no Campeonato Asiático, no sub-23, depois a classificação para os Jogos Olímpicos que acontece ainda esse ano. A gente discutiu bastante coisa ali sobre o que poderia, né, ser ou não, né, esses jogadores convocados acima dos 23 anos para a seleção japonesa. Uhum. Tiagão, só fechando aqui os jogos que faltaram, o Aviso foi atropelado pelo Cerezo por 3-0 em casa, né? O Sagatos também foi atropelado pelo Nagoya por 2-0. Júbilo e Ural ficaram no 1-1. Deixa eu ver aqui, você já falou do Tokyo Marinos, né? Rei Sol meteu 2-1 para cima do Consador Sapporo. E comentamos também da crise, né? Do Gamba para cima do Frontale. Como que ficou até o momento, galerinha? Lideraço mais do que nunca, Matida Zélvia com seus 32 pontinhos, uma excelente fase, né? Já não perde aí a 6 jogos. O Kobe em segundo lugar com seus 29 pontinhos, equipes que serão na CL. Em terceiro, o Kashima inaugurando aí a famosa ACL2 com 29 pontinhos também. Quem que tá sendo degolado no momento, galerinha? Belmari, 18º com 14 pontinhos. 19º, Consador Sapporo com seus 11 pontinhos. Conseguiu sair pelo menos conseguiu ser a lanterna, né, Tiagão? E na lanterninha, Kyoto Sanga, 9 pontos. E o artilheiro continua sendo nosso querido Léo Ceará com 12 golzinhos. Mas o German tá ali, ó, grudadinho, né? 11 golzinhos. Tiagão, partiu o G2? Partiu de J2 e só uma última observação sobre tudo isso, Elias. Esse empate entre Júbilo e Ural Reds entrou um pouquinho na conta do nosso querido Kuroki, viu, Elias? No final, no último lance do jogo, Kuroki pegou a bola dentro da área, tinha obrigação de tocar porque ele estava muito marcado e todo ali fora de escopo para poder fazer a finalização, tanto que ele foi finalizar e furou a bola, né? Furou a bola. E o Kuroki tinha assim chances de tocar para alguém dentro da área ali. Se não me engano, o jogador que estava sobrando dentro da área era o próprio Matheus Peixoto, que estava ali com a possibilidade. E tinha mais um jogador ali da equipe do Real Reds para fazer a finalização. Peixoto não, perdão, Peixoto é da equipe de Juliuata. Se me engano, era um dos zagueiros. Se me engano, os zagueiros era o Rata e mais um zagueiro ali que acabou entrando. E aí a equipe acabou não conseguindo fazer o gol, porque o nosso querido, né, Shinzo Kuroki acabou sendo um pouquinho fominha e perdendo a chance de presentear um jogador ali com a possibilidade melhor de finalizar. Jogou 1-1, belíssimo jogo entre o Júbilo e a equipe do Real Reds. Vamos para J2, Elias. Lembro que na época do Orkut eu tinha um amigo, só que eu infelizmente esqueci o nome dele, cara, que era torcedor do Kashima na época e era cosplayer. Lembro que ele tinha uns cosplays bem legais, assim, cara. E a gente, todo fim de semana, a gente ficava xingando o Kuroki, eu e ele, cara. Os tempos do Orkut. Só que eu esqueci, cara, infelizmente eu perdi o contato dele quando o Orkut acabou. E eu não lembro o nome dele, cara. Mas eu lembro que era muito divertido conversar com ele ali. Era amigo de internet mesmo, tanto que eu não tinha nem no MSN nem nada, era coisa de Orkut mesmo, assim, sabe? Né, talvez uma época que o Kuroki mais novo tinha um pouco mais de sede de gol, alguma coisa assim, aí as falhas apareciam talvez um pouco mais, né, Eu nessa lembro época do que Kashima, né? ele chamava ele de Kokoroki. E vendo aqui a ficha técnica, eu lembrei que o jogador ainda era o Ohata e o Ito, né, que o camisa 13 tá vendo aqui. E assim, se você vê o lance no highlight, você percebe que quando a bola chega no Kuroki, ele não tinha como fazer a finalização onde ele estava, ele não tinha condições de fazer. Então, e o jogador do lado dele, assim, tipo, meio metro na frente dele, assim, e o cara e o Ito ia fazer a finalização, ia poder tocar num canto, poderia não entrar, tanto que o Kawashima estava excelente nesse jogo, defendeu várias bolas importantes e tal, mas aí, na hora da finalização, acabou espirrando, e depois virou aquela maluquice dentro da área, e aí o jogo acabou 1-1. Certo. Tchau, e na J2 aqui, deixa eu falar pra galerinha. Olha o que aconteceu.
O Monte de Yamagata perdeu pro Blauwitz por 2-0. Mito e Oita ficaram no 1x1. Zaspa 0 e Waki 1. Jeff United 7. RM 1. Nossa, Lucas Prado burnou esse fim de semana. Yokohama 2, Shimizu 0. Líder de Vard. Tokushima 1, Broaço 2. É que enfim. Kagoshima 0, Nagasaki 3. Fadiano 2, Kofu 0. Rinofu Yamaguchi 2, Fudido não, fala. Com o tempo realmente estragou o time, né? Itotig 1, Sendai 2, Thiagão. Antes de você comentar. Tá, comenta primeiro que eu falo a classificação. Vai. A equipe do Jeff é aquela equipe que deve ser muito difícil você ser torcedor nesse momento, porque é uma equipe que tá jogando um futebol realmente interessante, mas não tem aquela constância para subir, né, cara? É isso que talvez irrita assim, um pouco, né? Eu sei que o Lucas Prado vai ficar bravo comigo, mas eu comparo assim o Jeff United atualmente igual o Mirassol, cara. Que tem uns jogadorzinhos bons, mas não tem aquele futebol nem para subir, nem para cair. E fica ali naquele limite. Olha quanto tempo o Mirassol tá ali na Série B. Aí vai lá e atrapalha um monte de gente, ferra um monte de gente e não sobe, sabe? Não, e tem um problema, né? Por que não sobe? Porque essa equipe que hoje está minimamente arrumada, né, para fazer 2 goleadas dentro do primeiro. Lembrando que algumas rodadas atrás, bastante rodadas atrás, a primeira goleada do ano da J2 foi Jeff 8-0 no Totig, né? Então, assim, em menos de um pouquinho mais de um mês de diferença, já são 2 goleadas. E nesse meio tempo, dá para você pensar o seguinte: ó, o Jeff ganhou há 2 rodadas atrás, né? Acho que ainda não teve Hinomaru, né? Porque foi o limbo ali entre uma rodada e outra. O Jeff venceu o Yokohama FC, o Jeff venceu algumas rodadas atrás a equipe do Vegalta Sendai, né? Nesse meio tempo, o Jeff conseguiu pontuar em cima do Kofu, o Jeff conseguiu pontuar em cima do Oita, sabe? O Jeff, ele consegue normalmente algumas vitórias, e até contra equipes que teoricamente são tão melhores do que o Jeff, né? O Vegalta e o Yokohama FC hoje são equipes melhores do que o Jeff United. E o Jeff consegue essas vitórias, só que chega semana que vem, por exemplo, semana que vem, o próximo jogo é uma pedreira, hein? Que é Jeff e Vivari Nagasaki. Mas se você pegar todo o calendário do Jeff, vai chegar uma hora que o Jeff vai começar a enfrentar Monte de Yamagata, Kagoshima United, sabe, Kusatsu, e aí Mito, e aí acontece, o Jeff vai lá e vai perder esses jogos. Né? E aí o Jeff vai ficar cada vez mais longe, né? Ou vai empatar um jogo ridículo, né? Vai abrir 2-0 e deixa a equipe empatar. Né? Então, assim, nesses pequenos detalhes que o Jeff não consegue, né, ficar na zona. No máximo que consegue ficar na zona do playoff. Nunca consegue passar direto para a primeira divisão. E aí acontece, o ano que vem, a equipe que caiu de divisão cresce o olho em cima do Jeff, vai lá, rapela o time inteiro e o Jeff fica sempre nesse marasmo, né? Quando tem algum jogador interessante, quando alguma coisa minimamente organizada consegue funcionar no Jeff, o Jeff não consegue manter uma equipe de uma temporada para outra, né? Então é muito difícil o torcedor do Jeff. Ver a temporada 24 do Jeff deve ser bem legal, mas ser torcedor diariamente do Jeff não deve ser fácil para ninguém, porque você nunca sabe como a equipe vai estar no ano que vem. E esse próximo jogo de Jeff contra o Vivari Nagasaki, provavelmente, sem dúvida nenhuma, é o grande jogo da rodada. Eu espero que o Jeff vença mais uma e bote cada vez mais lenha nessa partida da tabela. Mas sabe qual que é o maior problema mesmo? É a zica que o Bom Tempo fez com o Fudieda, cara. Não é possível, cara. Você tá indignado com o Fudieda. O Fudieda despencou. E olha que o Fudieda, ele vem de 4 vitórias consecutivas, né? E mais o estrago no começo da temporada tá cobrando o seu preço, né? Por mais que o Fudieda venha de 4 vitórias seguidas, o Fudieda, antes disso, ele veio de resultados assim horríveis, né, cara? Veio de os 5 primeiros jogos veio de 5 jogos que não ganhava, ou até mais do que isso, né? O Fudieda ficou ali um tempinho sofrendo na parte de baixo ali. Foram mais de 5 jogos. Foram 4 derrotas seguidas. Deixa eu até ver aqui, ó. Eu não tô falando besteira. Não era, realmente.
O time perdeu essa rodada, né? Perdeu para o Renofa, mas vinha de quatro vitórias consecutivas. Mas antes disso, veio de 2 derrotas, um empate, mais 2 derrotas, 2 vitórias e 2 derrotas. Então, assim, a equipe que começou a perder muito no campeonato no começo do ano, né? E agora tá fazendo todo o trabalho de remar. Mas esse remo vai ter que ser grosso, viu? Porque até chegar ali na parte de cima da tabela, tem no mínimo, no momento, 7 pontos para chegar pelo menos na zona de playoff, o que não vai ser muito fácil, não. Tá bem complicado. Você não tá tão pior quanto a equipe das partes de baixo da tabela. Por exemplo, os Aspa, pra você ter uma ideia, Tiagão, a equipe dos Aspa tá 9 jogos sem vitória. Nossa, uma vitória e 12 derrotas, né? Caramba, muita coisa. E desses 9 jogos, são 8 derrotas, né, e um empate. Nossa, é uma diferença. Os Asco de Satsu tem apenas 9 jogos, tem apenas 9 gols na temporada, né? Então é o pior ataque. E já de praxe já é a pior defesa também, né? Então a situação do Kusatsu, né? E aí dá pra dizer que a gente, óbvio, não tem nada a ver isso uma coisa com a outra, mas a gente vai colocar um pouco de culpa no escudo. Não, e uma coisa, né? Não só o fator escudo dos Asco quem tá ferrado, o Totig também tá ferrado. Também tá feio também. O Totig tá com 10 jogos sem vencer, cara. Desses 10 jogos foram 8 derrotas e 2 empates consecutivos, cara. Acabei de falar, né, que o problema do Fujira, por exemplo, é tirar 7 pontos para chegar na zona de playoff. O Kusatsu tem 6 pontos, e para chegar no Totig, que tá bem afundado com 12, tem 5 de diferença, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é o Kumamoto com 17, e o Osasco Kusatsu tem 6 pontos. Então, assim, o buraco do Kusatsu para sair minimamente da última colocação é 6 pontos. E para sair da zona de rebaixamento é mais 5. Então, cara, é muito difícil. O Kusatsu, para mim, já partiu, meu amigo, porque eu acho que não vai ter mais como sair dessa última colocação, não. E o Kagoshima também tá 5 jogos, né? Já são 1 empate e 4 derrotas consecutivas aí. Tá ficando feio, né, pra galera. Pra vocês terem uma ideia, que o Ross Kumamoto tava tão instável, mas tão instável, e mesmo assim tá fora da zona do rebaixamento, né? Olha quanto tempo a gente tá falando da crise do Ross Kumamoto, e a galera que tá ali embaixo não consegue emergir também. O negócio tá complicado mesmo, né? Aquela velha história, né, Thiagão? Mudou o escudo que era tão legal, tão bacana, pra ficar aquela desgraça, então merece. É claro, né? Contém muita ironia quando a gente fala que a culpa é do escudo, mas assim, a gente vê, né? As equipes estão se preocupando com a atualização da marca, mas tem coisas que, na minha opinião, são prioridades, né? Principalmente você montar um time minimamente você se manter na segunda divisão. Porque não adianta nada ter uma atualização atualização visual da equipe e utilizar essa atualização visual na terceira divisão. Então, assim, né? É muito, muito, muito complicado. É um assunto muito complicado. E passando aqui pra galerinha, tudo atualizado bonitinho, ó. O líder ainda é o Shimizu, mesmo perdendo. Ainda o líder tem 37 pontos, seguido do Nagasaki em segundo com 33. Chupa Carilli. Na terceira colocação temos o Vegalta com 29, e o Yokohama em quarto com 28, o Renouf em quinto 27. E fechando a tabelinha, o Fadioro Kayama, que mesmo naquela crise braba continua nos playoffs, né, Tiagão? Pra vocês terem uma ideia. Caindo no momento, a gente já citou, né? O Kagoshima United com 13, Totig 12. E lá embaixo, os Aspa, Guma, com seus 6 pontinhos apenas. E o artilheiro continua sendo ele, Tiagão. Chuck, o boneco assassino Kitagawa, com 8 golzinhos. Olha aí, é isso aí. Os times ainda nadando de braçada na segunda divisão. E a J3, rapaz. Rufem os tambores. Antes de comentar sobre a J3, eu queria fazer uma pergunta para você, Tiagão. Você tá conseguindo assistir no YouTube alguns jogos da J3, JFL, aqueles jogos universitários, ou tá mais complicado esse ano? Não, assim, a questão das equipes de JFL, às vezes você tem que saber caçar muito bem os links das equipes lá em japonês, né? Então, uma vez que você caçou e encontrou, beleza, né? Até o próprio canal da JFL ajudou bastante nesse sentido. Da J3, às vezes, eu tô tendo um pouco de dificuldades, até muito pela questão dos dias dos jogos também, né? Então, às vezes, pelos dias, mas assim, a minha agenda esse ano tá um pouco mais complicada. Então, não vou dizer que a culpa
dos jogos e tudo mais, porque ainda é o mesmo esqueminha ainda, tá? De você procurar. Apesar que tem momentos que eu acho que é mais fácil você achar os jogos da JFL, né, do que a própria J3, Elias. Isso é um fato, viu? Uma coisa que eu queria conversar com vocês, assim, que eu notei com um bom tempo lá no Japão, é que eles vacilam muito nesse negócio. Eles querem que o Japão cresça pro mundo, né? Apareça pro mundo, mas eles limitam muito as transmissões, muitas das coisas, sites, transmissão de jogo, coisa, fica muito restrito ao Japão, né? Eles não abrem pro mundo, assim. Então fica um negócio meio contraditório. Até queria conversar com alguém, se eu puder conversar com alguém na JFA sobre isso, para eles liberarem esse sinal pro mundo, porque a gente não gosta só da J1, só da J2, a gente quer. Quem gosta do futebol japonês gosta de consumir tudo, né? Que nós somos todos malucos assim pro futebol. Eu mesmo na Escócia, na Inglaterra, gosto das ligas principais, mas também gosto da conferência, gosto das ligas regionais. Na Escócia também gosto das divisões de baixo, e no Japão não é diferente, né, Tiagão? Então, eles poderiam deixar de lado um pouco essa restrição aí e deixar a gente poder, né, ter um acesso maior. E isso, garanto para você que eles abrindo esse sinal aí pro mundo, ia crescer mais ainda a audiência e o interesse no futebol japonês. Assim, eu acho que não. Até porque, por exemplo, dá para dizer assim, pensar, né? Eles não tem uma disposição sobre a J3 por causa que é um futebol de qualidade um pouco inferior às primeiras divisões. Mas, pô, os canais da JFL fazem isso no YouTube, né? Então, assim, com uma câmera só, claro, muitas vezes são transmissões muito simplificadas, isso é óbvio. Sim, pelo próprios estádios da J3, a diferença, claro, não seria tão grande, mas não tem por que não também, sabe? Aquela questão, pô, tem canal dentro do YouTube da JFL, sabe? Colocando o jogo lá, por que não ter também coisas mais facilitadas da J3 assim, sabe? Então, dificulta, eu acho que dificulta do público geral que às vezes, porque muitas vezes os jogos da terceira divisão, elas passam em um horário tipo da 1 da manhã, né? Tudo bem, J2 também tem jogos à 1 da manhã, mas o que eu acho interessante da terceira divisão é que você raramente tem um jogo que é mais do que 2 horas da manhã, sabe? Então a maioria dos jogos começam todos a 1, né? Quando começa a 1h30, começa a 1h30 às 2, né? Já chega a ter jogos um pouquinho mais cedo, não digo, mas sempre nesse horarinho assim. Então, assim, é um horário que poderia pegar a galera para assistir, sabe? Então, eu também não vejo com algo assim muito inteligente, assim, sabe? Porque o custo não ia ser tão grande o que já faz, porque já tem realmente essa transmissão, né? Para dar zona e tudo mais assim. Então, não vejo por que não ter também, viu? Então, realmente, acho que é um pouco de comida de bola aí, como diz os antigos, por parte da organização. Acho que os jogos da J3 também poderiam ter aos montes no YouTube, que não faria mal a ninguém, não. É o famoso fazer o que, né? Exatamente. Tiagão, e a J3, rapaz? A J3 aqui que estamos na nossa rodadinha de número 14, que tivemos os seguintes resultados, olha. O Imabari perdeu para Fukushima por 2-1, Grulha 0, Yokohama 1, Matsumoto 1, Gravaz 1, Nagano 1, Suegen 2, Cataler 2, Osaka 0, Nara Club 2, Gifu 1, Kamatamare 0, Omiya 2, Ryukyu 2, Sekevagaru 1, Gainari 0, Sakamihara 13, Azul Claro 0, Fangrauri também 0, Thiago. Olha aí, temos uma organização, né, das duas equipes principais, né, as 3 equipes do playoff, né, que também já aparecem atualizadas em alguns sites, e ainda, né, o Omiya andando de braçada, né, 10 pontos na frente, voltou a vencer, tudo tá tranquilo, né, Ryukyu tá em busca aí de tentar diminuir, né, essa diferença, pelo menos se manter. Tem que pontuar toda a partida, porque o Azul Claro tem uma diferença mínima, assim como o Sagamihara e a equipe do Kanazawa. Então, assim, embolou muito essa luta pela segunda colocação, diferença de 1 ponto, do segundo até o quinto, e de 2 pontos para o sexto e para o sétimo. Então, assim,
É uma briga muito intensa pela segunda colocação em geral, mas ainda assim, né, a equipe a equipe do Omiya tá disputando legal. Elias, se a gente fosse fazer um prognóstico rápido, né, sobe Omiya e Ryukyu direto, sobraria uma vaga. Hoje, de Azul Claro até Katarer Toyama, quem que você acha que é a equipe que está mais, digamos, preparada para conseguir essa terceira vaga? Será que é o Sagamihara? Será que o Azul Claro está na hora de alçar voos maiores para a segunda divisão? Ou é meio que esperar demais, assim como talvez é esperar demais do Osaka? E qual que é a sua opinião sobre essa possível terceira equipe que pode estar pintando na J3 o ano que vem, na J2 o ano que vem? Você é um cara bacana com você, Tiagão. Eu acho que dessas equipes aí, o Azul Claro que vem sendo mais constante, assim. Você acha que talvez é a equipe que poderia chegar assim e fazer um alarde um pouquinho maior, então, né? Com um pouco mais É, de vontade, a estreante, né? embora Sagamihara, Tsuegen, Kataretuyama já tenham jogado a J2, elas não estão melhor preparadas que a equipe do Azul Claro. O Azul Claro já teve dias melhores, claro, né? Tá despencando na tabela, mas eu acredito que vão conseguir acordar ainda pra fazer mais. Nossa, é verdade, né? O Azul Claro é terceiro colocado, mas já não ganha faz um tempinho, né? As últimas 3 rodadas são 3 Chegou a empates e 2 ser, derrotas, né? chegou a Então, ser líder, né? verdade. Então, caiu bastante de produção. E se for para colocar essa diferença do segundo colocado, que é 23 pontos, se dá para colocar até. Olha como o campeonato é longo ainda, né? Até o Matsumotinho, até o Imabari com 20 pontos, que é o 11º, tá um ponto, tá uma vitória, né? Uma Já, vitória de chegar, mas é muito difícil, né? Muito difícil, né? já desisti do Matsumoto, né? Que fique aí nessa bosta. O Matsumoto é claro, temporada longa pela frente, mas tem que melhorar muito mais a sua regularidade, né? Porque ganhou, mas vem de empate, de vitória, empate, né? Até conseguiu uma sequência de vitórias ali, mas ainda é muito pouco, né? O começo do ano do Matsumoto Yamaga acabou deixando a gente um pouco desgostoso com a situação da equipe. Muita coisa legal, viu? Vamos ver como é que vai ser esse embate aí, tanto das duas vagas diretas, como possível embate entre ali o terceiro, o quarto e quinto, que vai ser interessante de ver. Muito interessado em saber como chega, talvez, um estreante da J3 na J2 e como que ele vai se virar, né? Porque a segunda divisão, para mim, o gap de espaço, de qualidade e de tudo, de investimento, de tudo, da terceira para a segunda, para mim, às vezes é até mais assustador do que da segunda para a primeira, né? Então, vai ser bem interessante ver como essas equipes vão resolver isso aí na temporada de 2025. A J3 para a J2, pra mim, é o mesmo abismo que tem entre a Conference League, né? A Blue Square lá da Inglaterra para o Futebol League 2, né? Valor. A diferença você vê pelos estádios, né? Pelo público que vai, né? Tirando o Omi ali e tal, e uma equipe ou outra que tá sempre colocando muito dentro do estádio, é uma realidade ainda diferente, né? A J3 ainda tem um aspecto muito mais rude, né? Em vários aspectos, assim, né? Então as equipes também que estão lá também, muitas estão acostumadas só com aquilo também, né? Então, tá acostumada a ver outras equipes quando vai jogar Copa do Imperador e tudo mais assim, né? E tal, e ter esse intercâmbio, mas a realidade é diferente. A realidade da terceira divisão é muito diferente da segunda divisão. Muito mesmo. Aquela igual a Série D aqui do Brasil, né? Que tem aquela maldita fase de grupo da Série D lá, Uhum. que o time fica preso pra sempre naquilo, tem time que nunca mais consegue subir, né? Não, é um negócio, raivoso, viu, cara? É raivoso a diferença, para não dizer talvez até injusto em alguns momentos. Uhum. Bom, Tiagão, você falou da parte de cima da tabela já, né? Do Miro e o Azul Claro. Nesse momento, na lanterninha tá o Grudia Murioka, né? Com seus 9 pontinhos. E o Teguevaharo, que teve um começo bom no passado, né? Mas segunda temporada aí, pelo jeito, não vai dar boa pro passarinho de Miyazaki. Bora para a JFL para fechar, Tiagão? Bora lá. JFL tivemos aí a nona rodada, né? Tá um pouquinho atrás aí dos outros campeonatos. E o Brio Pré-Coreas
perdeu pro Honda por 1-0. Minebeia Mitsumi 0, Tiyama Hirakata 1, Kochi United 0, Hilux Shiga 1, Aimira Aomori 2, Tsuchigi 2, Viretemie 1, Atlético Suzuka 3, desgraçados, Criação Shinjuku 1, Verespa 1, Maruyasu Kazaki 2, Yokogawa Musashi 1, Okinawa SV 3, Sony Sendai 1. Vai ser um problema caso a equipe do Tochigi City suba, né, pra J3, vai ficar aquela confusão, né? O Tochigi com o Tochigi City, cara, meu Deus. É o tipo de coisa que acontece em alguns campeonatos, né? Que tem esse City no meio, né? E na J2 também, J3 também tem a questão do United também, né? Então tem agora as equipes United, né? E os Cities agora também, né? Então vai ser interessante. Mas uma coisa que eu quero pensar é quando terei em mãos o meu cachecol do Criação Tinju, que vai ser a nova capa minha do Twitter, pelo menos. Vai ser eu, assim, segurando tipo torcedor, né? Segurando o cachecol aberto, sabe? Vou ser o novo. Vou ser o novo entusiasta brasileiro do Criação Shinjuku aqui, da seita que é o Criação Shinjuku do Brasil. O time quase maçônico da J-League será o Criação Shinjuku. E eu estarei aqui sendo o grande bastião, né, dessa torcida aí, que cada vez vai crescer cada vez mais, sabe, beleza? Thiagão, o único torcedor não filiado à equipe do... Acabar nem eu caçar eu, porque, cadê a sua carteirinha de membro pra ter direito? Você é digno da torcida. Com o meu histórico de flanelinha, talvez vai ser meio complicado isso aí. Aí tem que falar assim, não, ó, é o seguinte, os caras estavam vendendo no metrô lá de Tóquio, meu amigo comprou, tem que culpar a moça que vendeu, inclusive tem foto dela lá vendendo cachecol. Exatamente, muito bom, vou usar isso como álibi. Você tem evidências, provas. Né? Exatamente, a culpa não é minha, tá pago, irei utilizar e irei, pro público brasileiro, eu serei o grande bastião dessa torcida que cada vez cresce no coração brasileiro, que é o Tinjuco. Tinjuco Brasil. O próximo Twitter que vai ter é o Criação Tinjuco Brasil. Se um dia eu falar que não sou eu, não acredite, porque é pura mentira. Serei eu vivendo ali loucamente os meus anos de torcedor do Criação Tinjuco. A torcida do Criação Shinjuku que tem exatamente duas pessoas, né? Dois torcedores no Brasil. O Thiagão e a mãe dele, que por pena resolveu torcer. Exatamente. Pra não deixar o filho sozinho lá sofrendo, resolveu apoiar a causa louca do filho, né? Exatamente, você disse exatamente tudo. Parte de uma tabela bem interessante, né, da JFL, ainda pontuação muito mínima de diferença. O Kochi United há uma derrota, né, de empatar ali, se por acaso o time de Hirakawa conseguir a sua pontuação. As equipes ali adjacentes ao título estão sempre buscando diminuir a pontuação. Até os 5 primeiros colocados estão sempre pontuando bem. Né? Aí a parte... parece um campeonato muito diferente. Né? Até o Vespa 8, você vê até que algumas vitórias meio que com sequência, você vê que as equipes estão pontuando bem. Aí você pega do Sony Sendai para baixo, e aí aquela gangorra da inconsistência é gigante. Né? O próprio... o Reimir ali e tal, tem 4 empates e uma derrota, né, nas últimas 5 partidas. O Raimiro Omori parece que sentiu a pressão de ter conseguido a licença, né, e despencou. Pode ser, viu, o Musashi também, 3 empatou, perdeu e perdeu de novo. Então assim, são 3 derrotas e 2 empates. O próprio Criação, conseguiu uma vitória lá atrás, eu ia ter que falar um pouquinho sobre essa vitória. Venceu, mas aí depois disso foi o quê? 2 empates e 2 derrotas, né? Então, muito... Bril Breca, pelo amor de Deus, né? Bril Breca, né? Aí, ó, tomando sua terceira derrota, né, nos últimos 5 jogos. Então, assim, é muito difícil. E o próprio Coach United, que é líder, mas é a segunda derrota consecutiva, né? Então, se o Tiamo continuar nessa pegada de vitórias consecutivas, é a única equipe que tem pelo menos 5 vitórias consecutivas, a liderança do Coach United não vai durar muito tempo, não. E vamos ver quando que o Honda vai acordar, né? Que geralmente é o campeão do torneio. Pois é, tá demorando, mas assim, é aquela questão, tá demorando, mas você vê que o próprio Coach United, que tava o líder
tranquilo, já tem 2 derrotas consecutivas, né? E aí a diferença vai caindo cada vez mais e vai chegar uma hora que esse funilzinho vai ficar bem estreito para todo mundo, né? E aí quem ganhou, ganhou, quem não ganhou vai acabar, esses pontos vão acabar fazendo falta depois. Enquanto o Suzuka, vamos esperar o retorno do rei, né? Caso, vamos ver se ele vai continuar, vai renovar Se lá. vai parar de vez, né? Você vai jogar mais esse aninho ali no Suzuka, vamos ver. Ainda não tem nada definido, né? Não foi falado nada até o momento aí. Pois é. E só para você ter um comparativo, hoje, com 9 jogos, né, já foram 9 rodadas, né, Elias? Você tem o Coach United com 21 pontos. O campeão da temporada passada, que foi o Honda, né, com o Bill Breca em segundo, o Honda ganhou o campeonato com 53 pontos. Né, e o segundo colocado teve 45. Então, pelo menos na média de pontuação, a galera ali tá pontuando bastante e estão fazendo, né, a parte de cima da tabela também faz pontuações muito altas até para a JFL. Então o coach vai ter que continuar vencendo muito para chegar pelo menos aí com chances de título, pelo menos na casa dos 50 pontos. Né? Então a ideia, na teoria, é que a pontuação para ser campeão da JFL cada vez fique mais acirrada e cada vez fique mais alta. Né? Então a margem de erro fica menor. Então, Tiagão, suas considerações finais aí. Finalmente esse programa longo acabou, rapaz. Verdade, hoje tivemos que falar bastante coisa. Muito obrigado a todo mundo aí pela paciência. Sempre lembrando que sempre tem J-League, né, durante o final de semana. A gente sempre dá os pitacos. Nessa rodada, né, rodada 16, vai acontecer no sábado e no próximo domingo, com jogos a partir das 2 horas da manhã. Então vocês procurem aí os seus melhores jogos, com metade da rodada sendo no sábado e a outra metade vai acontecer no domingo. E independente do dia, todos temos horário, temos jogos a partir das 2 horas da manhã. Então busque aí o seu joguinho para você assistir. Elias, muito obrigado. Tamo junto. Voltamos semana que vem, provavelmente para falar sobre a CL, né? Então fiquem aguardando aí que nós estaremos esperando ansiosamente para falar um pouquinho sobre a Champions League Asiática e também sobre outros assuntos, como a seleção feminina também, que é um assunto que a gente está devendo aqui no Rio Maru. Lembrando que a grande final, se você tem TV por assinatura, passará na ESPN, né? Em alguns verdade. canais da ESPN ali, 1h da tarde, se não me engano, tá marcado o jogo. E caso você não tenha, Star Plus, né? O aplicativo Star Plus também passará o jogo, galera. É imperdível. Exatamente. Aí nós voltamos na próxima semana para discutir tudo que aconteceu. Elias, muito obrigado, uma ótima semana, tamo junto e até semana que vem. É isso aí, galerinha. Valeu, tenha uma ótima semana e Hiromaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.